Graças e paz a todos, estamos aqui mais uma vez, como sempre. Começamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Gente, terminei de ler o livro Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Que livro maravilhoso, gente. Muito bom, como sempre. Estou seguindo aqui uma indicação do professor Olavo de Carvalho. E o cara não erra é impressionante. Eu já tinha lido um poema do Charles Dickens, mas eu não sabia, na verdade, eu sabia que era dele. Porém não sabia, eu achei que era um poema livre, né? Ali, tipo, não estava integrado a uma história em si. Mas só que aí comecei a ler, né? Foi uma surpresa muito agradável, porque foi simplesmente sensacional. Nossa, esse poema é dessa história, né? Tem a ver com um personagem. Então, assim, é muito bacana. Tentar dar uma resumida nesse livro, ainda mais pra mim, chega até a ser um pouco difícil. Grandes Esperanças. Aqui, minha gente, vai ter o nosso protagonista, Pip, né? Um menino bem pobre, que ficou órfão, né? De pai e de mãe, e foi criado ali por uma família de um irmão e uma irmã. O irmão era ferreiro e a irmã dona de casa. E aí, enfim, o tempo passa e uma senhora é um vilarejozinho pequeno onde ele mora, mas nesse vilarejo tem um casarão. Uma mulher muito, muito rica, cheia de posses, pede para que o Pip, ainda pequeno, 7, 8 anos, né, mais ou menos, vá para casa dela brincar com a filha dela. Que ela tinha uma filha, só uma filha. Aí se trata, né, da senhora Havisham. Eu acho que é um personagem muito emblemático, vocês vão ver muito o nome dela aqui. Uma grande parte aqui dessa trama é em torno dela, né? Então, ele vai para lá e chegando lá, na casa da senhora Havisham, ele ainda muito, muito novo, se não me falha não é 8, ele tem, se eu não me engano, aí por volta dos 12, 13 anos. Ele se apaixona, né, por Estela, a filha da senhora Havisham, mas só que é uma menina muito, como posso dizer, muito orgulhosa, cheia de si e seca. Então, ela maltrata ele, enfim, ele é todo bondoso com ela e ela sempre o rejeitando e o maltratando. Até que ele chega um advogado da senhora Havisham, o Sr. Jaggers, né? E diz para ele que ele agora vai ser um cavalheiro, né? Ser um homem de estudos, né? De posse, que alguém tá o deixando para ele uma herança. Então ele vai para a cidade, né? Com isso, né? Ele compra as roupas, se despede de todo mundo ali no vilarejo e vai para a cidade. É aí onde acaba o primeiro volume. E é bem nessa hora aonde ele pega a carruagem e pega a estrada rumo à capital de Londres, aonde tem esse lindo poema, né? Para quem tem um livro da Penguin Companhia,
está na página 234. Sabe Deus que não há por que nos envergonharmos de nossas lágrimas jamais, pois elas são a chuva que cai sobre a poeira da terra que nos cega, descendo sobre os nossos corações endurecidos. Que maravilha! Aí que ele fala, né? Depois de chorar e sentir-me melhor do que estava antes, mais triste, mais conciso de minha própria ingratidão, mais delicado. Se eu tivesse chorado antes, teria Joey ao meu lado naquele momento. Aqui ele se refere ao seu amigo Joey, também um personagem muito bacana e muito emblemático, que é como se fosse um pai para ele. E aqui, o que eu estou resumindo bastante, no caso aqui ele se sente ingrato, porque ele ainda é muito novo, muito jovem. Uma pessoa ajuda ele, mas ele não tem direito sobre aquelas posses. A pessoa está ajudando ele a se tornar um cavalheiro. E as posses ainda não, ele não tem as rédeas daquelas posses, né? Como o Sr. Jaggers fala aqui, alguém te deixou grandes esperanças. Ou seja, as grandes esperanças dele era essa, né? Por isso é que é o título do livro, ou seja, a ajuda. É a pessoa que custeia o seu caminho, né? Então, aí ele mais aqui para baixo ele fala: de tal modo me afetaram aquelas lágrimas e as interromperam outra vez duramente aquela caminhada silenciosa, que já na diligência, depois que ela saíra da aldeia, cheguei a pensar, com uma dor no coração, se não devia saltar quando parássemos para trocar os cavalos e voltar a pé para passar mais uma noite na casa e me despedir melhor no dia seguinte. No caso aqui, quando ele recebeu essa notícia, já foi comprar as roupas, e foi-se embora, né? Mal se despediu das pessoas. E aquilo ali, né, tem digamos assim, vem a culpa, né? Poxa, mas eu já estou saindo, né? Nem me despedi das pessoas, da minha família, e já foi rumo a sair dali. Então é isso. Então aqui acaba o primeiro volume, exatamente nesse trecho. E o segundo volume, aí ele já está em Londres e começa a sua caminhada, né? Da sua educação, primeiramente. Então lá ele conhece um rapaz que é, como posso dizer, ele trabalha para o Sr. Jaggers, é como se fosse um advogado auxiliar. Ele auxilia ali no escritório, e ele bota um apelido, né? Dá um apelido pro Pip de Handel, né? Que isso na verdade é uma música, faz menção a uma música. Se vocês botarem aí no YouTube Handel música, vai aparecer uma música clássica, né? Maravilhosa, muito bonita por sinal. E aqui no caso é o Herbert, né? O Herbert Pocket é o nome do auxiliar do Jaggers, que ficou responsável pela educação do Pip, né? Então lá pra frente, aqui ele vai passar por diversos acontecimentos na vida dele, né? Ele vai conhecer ainda o homem que ameaçou ele, né, matar ele, lá no início ainda ali nos primeiros capítulos, que
esse homem vai retornar, né? No caso, ele ainda vai passar ainda, vai conhecer a história, né, da senhora Havisham, que ele não conhecia até então, o porquê que ela era assim tão amargurada, né, e porquê que a Estela também era uma pessoa tão seca, tão orgulhosa, né, que na verdade ele vai descobrir que assim como ela também foi largada, né, no altar, a senhora Havisham, por isso é que ela é bem emblemática, esse personagem. Ela sempre está com seu vestido de noiva perto da mesa, né, perto da lareira, na verdade, uma escrivaninha perto da lareira. Sempre é mais ou menos assim que vai ter alguma cena com ela e com o Pip, né, com a Estela. Ela sempre vai estar mais ou menos assim. E é uma casa escura, ela fechou todas as janelas, né? Ela ficou muito traumatizada com isso. E ela não queria que ninguém mais passasse por aquela dor que ela passou, ou seja, ser largada e tal. Então ela projeta na Estela tudo aquilo que ela passou. Ou seja, ela vai transformando a Estela numa pessoa fria, dura e egoísta, para rejeitar, né, o amor. É isso. Para que ela faça com os homens aquilo que o rapaz fez com a senhora Havisham, né, com o seu noivo fez com a senhora Havisham, para você ver. Então só aí, né, já tem um preâmbulo do tamanho da trama, do tamanho que é essa história. Por isso é que ela é muito bacana, ela prende você, né? E aí ele vai descobrindo isso, né? Que na verdade, por isso que ela é assim, orgulhosa e tal. E mais pra frente, temos aí o Povis, que é aquele rapaz, aquele senhor lá que ameaçou ele no início, volta para Londres, onde ele tinha sido banido, né? Ou seja, ele foi julgado e tinha sido banido de Londres. Se ele voltasse, ele pegaria a pena de morte. Mas ele voltou só para ver o Pip. Por quê? No livro, aqui até o final do volume 2, a gente acha, né, que provavelmente quem dá as grandes esperanças ao Pip é a senhora Havisham, mas só que esse livro ele não é linear. Ele capota. Tem hora que ele dá umas capotadas, né? E numa dessas capotadas a gente descobre que, na verdade, não é a senhora Havisham que está bancando, né, as suas grandes esperanças, que na verdade é o Povis, a quem ele lá no início, né, o ameaçou de morte e tal. Então volta só para ver ele. Aí ele vai descobrir e tal que não era a senhora Havisham, que era o senhor Povis. E o Povis ele tinha tido um relacionamento, e desse relacionamento tinha tido 2 filhas. E nessa confusão aí, nesse relacionamento, a esposa matou, se eu não me engano, uma filha, uma coisa assim. E sobrou uma que, não coincidentemente, ele vem descobrir que é Estela, né? Depois de muito pesquisar aí, né? Então tem essas capotadas. Mas já aqui no final, pessoal, né, o vídeo está ficando longo, e aqui é só um resuminho só para vocês ficarem com vontade de ler. Ele tem muitos arrependimentos. De ter saído daquela vila onde ele era feliz, né, onde ele tinha tudo ali nas mãos, sem falar, né, de um dos personagens também muito bacana, que se chama Bird, que trabalhava lá para a família dele, ajudando, né, na casa, uma pessoa simplesmente esplendorosa, muito bondosa. Mas como ele estava
cego, né, pela Stella, e não conseguia enxergar que a Bird, na verdade, era para ser a pessoa da vida dele. Então, assim, estava debaixo dos olhos dele, debaixo do nariz dele, ele não conseguia enxergar, porque ele estava muito atraído pela Stella. Então, assim, o tempo passou, a senhora Ravisha morreu, ele ficou doente, muito doente, perdeu, o Sr. Povs morreu. Nessa que ele voltou para Londres, pegaram ele foi condenado à morte, mas ele morreu antes. Ele morreu acertaram ele na cadeia e furou o pulmão dele, enfim, ele morreu antes. E ele foi, como quem bancava ele era o Povs, ele começou a ter muitas dívidas e começou a vender suas casas, e etc, etc, etc. Findou voltando para o vilarejo, olha só. E ele viu que fez muita bobagem, né? Ele, poxa, agora... quando ele chegou em Londres, depois que ele ficou muito famoso, né? Começou a se tornar, né, um cavalheiro mesmo, na verdade, ele chegou a sentir vergonha, né, do Joey, da família dele, enfim, porque eles eram pobres, né? E isso ele vai comentar aqui no livro. Então ele vai vendo que ao longo, né, da sua estadia ali em Londres, na cidade, ele fez muita besteira e se arrependeu profundamente, e agora ele quer ajeitar, né? Quer consertar tudo. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele decide, poxa, eu vou encontrar a Bird e dizer que eu estava cego, né, de paixão ali pela Stella, e que agora eu vou me declarar para ela. Isso depois de muitos anos. E quando ele chega na vila de novo, ele vai para a casa da Bird e não encontra lá. Então ele vai para a casa do Joey e ele simplesmente encontra ela, né, vestida de noiva, e o Joey, ou seja, o Joey na verdade agora vai casar com a Bird. Então ele fica muito triste, né, e ao mesmo tempo muito feliz, porque ela ficou com um cara certo, um cara bom, né, que tinha um coração muito bondoso, que era o Joey. Então, saindo dali, depois, né, de comemorar o casamento da Bird, etc e tal, com o Joey, ele diz pra ele que vai trabalhar fora do país, se eu não me engano é pra França, uma coisa assim. E então ele vai visitar a casa da senhora Ravisha, né, o terreno. A casa já está em pedaços. E entrando lá nesse terreno, ele encontra a Stella. E ali eles têm, né, já no finalzinho do livro, eles conversam bastante e se entendem. Então é mais ou menos isso, gente. Eu não vou contar aqui o final em detalhes para não estragar a experiência de vocês, principalmente quem vai ler. Então, pessoal, essa é uma história fantástica. Assim, o resumo. Isso não é nada. Isso que eu contei aqui, minha gente. Tipo assim, é uma garrafa de 20 litros, né, o livro todo. E eu contei, sei lá, 5 gotas. É praticamente isso, ok? Então leiam esse livro. Esse livro é indispensável para todo aquele que quer ter uma base literária ótima. É um livro sensacional. Você tem que ler Grande Esperança de Charles Dickens. Não é isso? Então, fiquem com Deus e até a próxima.